Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a enquete 9 e como eu fiz da última vez, algumas partes eu vou realmente ler o texto porque eu não quero mudar muito da forma que eu escrevi, eu acho muito importante. Então vamos lá. Eu escuto muitas pessoas dizerem, eu converso muito com as pessoas, eu reparo nos clientes ou até em mim mesmo que as pessoas têm dificuldade de tomar decisões importantes para a vida dela, importantes para os objetivos dela, importante para a situação que ela vive no momento, enfim. Por alguma razão elas deixam de tomar essas atitudes e não vão para frente. Seja para alcançar objetivos profissionais, objetivos pessoais, no relacionamento, todas as áreas da vida. E eu mapeei aqui, eu pontuei alguns pontos pelos quais as pessoas não tomam essas atitudes, não vão para frente, às vezes até sabem exatamente qual o caminho que ela deve seguir, mas ela não toma essa atitude, não faz o que tem que fazer. Alguns desses pontos são medo de falhar, medo de ser ridicularizado, a descrença de que ela é capaz, não acredita que ela é capaz de realizar aquilo, de ter aquele sucesso, de conseguir realmente realizar aquilo, preguiça ao pensar no trabalho que dará, não saber exatamente como deve ser feito, pensar que ela só deve fazer se o outro também fizer ou se o outro fizer alguma outra coisa que está relacionada, enfim, ela precisa que o outro realize para ela realizar. Ou outros objetivos, mas esses daqui são os principais que eu consigo mapear diante de tudo que eu tenho visto nos meus clientes, em mim, em conversas informais mesmo, e por aí. A verdade é que, em geral, tudo isso é uma grande mentira e que a gente acaba contando, acreditando, contando pra gente mesmo e a gente acredita por vários fatores isso pode ser realizado, às vezes até inconscientemente. Mas Felipe, você não sabe do meu caso, não pode me julgar. Eu nem quero julgar ninguém. Inclusive os processos de coach são baseados nisso. Esse é um pilar muito forte do não julgamento do coach. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para ficar sugerindo o que você deve fazer ou não. O processo de coach é baseado num profundo autoconhecimento do coach, né, do cliente. E ele vai chegando às conclusões. Eu vou guiando o cliente para ele chegar às conclusões importantes. Ele delimita tarefas para ele realizar, o cliente está sempre na vanguarda das atitudes dele e da mudança dele. Eu sou um guia, eu sou a pessoa que ajuda, que orienta quando necessário, mas principalmente o guia que vai traçar o caminho para a pessoa conseguir chegar lá. Mas as atitudes de fato são tomadas e decididas pelo cliente, pelo coach, e esse é um princípio que eu aplico aqui também nos vídeos. Eu trago informações, eu trago informações do meu dia a dia mesmo, que eu vejo bastante, e você tome as suas conclusões, você tome as suas atitudes. Então, o que eu quero sugerir para você? Convido você a fazer uma reflexão sobre esses pontos que eu listei, e se você acredita que na situação aí que você pode já estar pensando, né, não se encaixa nenhum desses pontos, tente então mapear o que realmente acontece, o que vem na sua cabeça, por que você não realiza, por que você não faz o que tem que fazer. Tenta pontuar isso e a partir daí, o próximo passo é você começar a pensar se isso realmente faz sentido. Faz sentido mesmo eu ficar com medo de falhar? Por que eu tenho medo de falhar? Por que isso vem na minha cabeça? Isso faz sentido? Descrença de que é capaz, o que te diz que você realmente é incapaz de fazer isso? O que te comprova isso? Você já fez isso que precisa ser feito antes? Ou você, eu fiz, mas não deu certo. E você estudou mais, você se especializou mais, você está no mesmo patamar que você estava antes, você realmente não vai conseguir fazer? Um exemplo que eu coloquei aqui é, a pessoa pode dizer o seguinte: eu não vou tratar meu marido ou minha esposa bem, pois ela ou ele também tem que me tratar bem, e enquanto ela não fizer isso ou ele não fizer isso, eu também não farei. Qual que é o problema aqui? Nesse exemplo, o casal, né? Estou falando de um casal, eles nunca conseguem se entender de fato, pois ambas as partes esperam que o outro mude para que ela mude. Então é aquele caso que a pessoa está esperando o outro fazer alguma coisa para ela também fazer. Mas a pergunta aqui é a seguinte: pergunte-se, para que você mude, realmente depende de quem? Depende do outro, depende do seu parceiro, da sua parceira, ou depende de você? Quem vai escolher as palavras que sairão da sua boca? Quem é que escolhe as palavras que você diz? É você ou é o outro? Quem vai escolher o tom dessas palavras? Às vezes as palavras são até amigáveis, né?
mas o tom sugere outras coisas e até às vezes até mais irritante, mais provocativo, mais ofensivo. Quem que escolhe esse tom das palavras que saem da sua boca, das palavras que você profere? Quem de fato toma essas atitudes, toma essas decisões? É você ou é o outro? Então depende de quem mudar. A resposta para essas perguntas, nesse caso, eu acho que é de comum acordo, que é da pessoa, da própria pessoa. Ela que escolhe, você que escolhe o jeito que você vai falar, você que escolhe a forma como você vai falar. Enfim, pode ser que o ambiente esteja difícil, você ia falar, mas eu estava muito irritado, ele me deixou muito irritado, ela me deixou muito irritado. Independe disso. A partir do momento que você fala, é você que escolheu falar daquele jeito, tá? Então pense nisso, esse é um exemplo, né? Pode ser que não seja o seu caso, mas é só um exemplo para deixar um pouco mais claro o que eu falei agora há pouco. Mas não adianta eu falar essas informações, eu te dar essa resposta. É isso que a gente trabalha muito no processo. Eu não dou resposta para o cliente. Como aqui é um vídeo comentado, eu estou falando algumas coisas a mais que não diria num processo, mas a questão é, você tem que enxergar o que faz sentido para você. Você tem que aceitar o que realmente faz sentido. Às vezes é uma questão de aceitar, você já até enxerga algumas coisas, mas não aceita. Não adianta eu falar, não adianta o mundo inteiro falar alguma coisa para você, se você não realmente tomar essa consciência, esse senso de que isso depende de você, que isso pertence a você. A partir disso, esse é um ponto muito principal, muito inicial, muito fundamental para que a mudança realmente aconteça. E eu quero abrir um parênteses aqui, que é claro que eu não estou falando nesse exemplo de violência física ou verbal, e esses casos devem ser tratados com intervenção de especialistas e dependendo da situação torna-se até um caso criminal, então salvo esses casos, estamos falando dos outros, ok? De novo, esse é um exemplo num relacionamento interpessoal, num relacionamento amoroso, mas se aplica a tudo na vida. Aplica-se para pequenas, médias e grandes tarefas, metas e objetivos. Nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos entre pais e filhos e vários tipos de relacionamentos. Escolha ser diferente. Isso é o principal. Escolha de fato ser diferente. Escolha ser quem você realmente deseja ser, desde que isso seja de fato bom, né? Eu não vou escolher ser uma pessoa ruim, uma pessoa má que faz coisas ruins para outras pessoas. Não estou incentivando isso de maneira nenhuma. Uma dica, uma informação que eu trago para vocês é a seguinte, que eu venho confirmando isso a cada dia mais. Quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu confirmo isso. Eu conheço muitas pessoas de diferentes classes sociais, diferentes idades, diferentes posições, diferentes situações na vida, pessoas muito bem sucedidas, pessoas pouco sucedidas ou nem um pouco sucedidas, tá? Então, isso é uma informação que eu confirmo e ouço da boca dessas pessoas também, que é a seguinte: quase todas as pessoas de sucesso, seja qual for a área de sucesso dessa pessoa, tem dois grandes segredos em comum, segredos entre aspas. O primeiro é que a incerteza do sucesso de suas ações e a luta constante em suas mentes é real para todo mundo, inclusive para as pessoas de sucesso. Eu ouço muitas pessoas dizendo isso: fulano conseguiu, ciclano conseguiu porque foi fácil para ele, porque ele não tem dificuldades. Eu sempre lembro num exemplo muito legal que é do Anthony Robbins. Você pode pesquisar, é um grande coach no mundo hoje, e ele fala o seguinte: ele fala que enquanto os colegas dele, na época que ele estava se desenvolvendo na comunicação, em palestras, essas coisas, faziam uma palestra, uma apresentação por semana ou por mês, ele fazia uma ou mais todos os dias. Ao passo que passou pouco tempo, ele já estava muito bem, ele falava muito bem, ele se colocava muito bem, as pessoas diziam: nossa, que bom, você tem esse dom natural, você consegue falar bem com a população, com o povo, consegue se expressar bem, suas palestras são muito boas. Ele diz o seguinte: de jeito nenhum, eu era muito ruim, a questão é que eu pratiquei muito, errei muitas vezes, aprendi muito, e dessa forma eu me tornei tão excelente quanto eu sou. Então é difícil para todo mundo, a questão é, você sabe que você precisa fazer mais palestras, por exemplo, no caso dele, para se tornar excelente, então você vai e faz. Não tem muito um segredo. Algumas coisas são realmente práticas, você enxergou o caminho e vai lá e faz. Um segundo grande segredo é
As pessoas estudam, se interam e veem um caminho. Não necessariamente correto, mas que parece ser para elas naquele momento. A seguir, elas vão e fazem o que elas enxergaram que deveria ser feito, sem ficar colocando desculpas, sem ficar colocando a responsabilidade nos outros. Esse é o grande segredo, segundo grande segredo, entre aspas, que as pessoas de sucesso têm, que eu venho aprendendo a cada dia mais, já aprendi muito, e é o que eu venho praticando. Eu enxergo o que precisa ser feito, vou lá e faço, com muitas lutas, é claro, muita dificuldade, mas isso é para todo mundo, acredite nisso. Existem casos mais específicos que precisam de intervenção de um profissional para auxiliar, claro que sim. É por isso que eu tenho emprego como Master Coach, é por isso que psicólogos têm emprego, psiquiatras têm emprego, professores, enfim, e vários outros tipos de profissionais que trabalham com isso. Mas fato é que a grande maioria das decisões importantes que não tomamos, não fazemos por algum dos fatores acima. E não existem milagres ou grandes intervenções que o farão mudar o rumo de suas vidas. É simplesmente fazer o que precisa ser feito. Então, pessoal, esse era o meu comentário sobre a enquete. Espero que vocês tenha ajudado um pouco vocês, esse texto, esse vídeo, e que tenha ajudado a encorajar um pouco mais com essa informação. Meu sincero desejo para vocês é que vocês sejam bem-sucedidos nos seus objetivos bons, é claro, seus objetivos ilícitos, e que vocês realmente sejam realizados, se sintam realizados em todas as áreas da sua vida. Um grande abraço e até a próxima enquete.